Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades operatórias dos logaritmos, tá? Essas propriedades encontram-se nas páginas 9 e 10 da apostila. E eu peguei como base esse exercício 2, que está na página 11, tá? Não irei resolvê-lo totalmente, tá? Mas vou dar uma ideia de como a gente começa a utilizar essas propriedades, ok? Então, vou partir lá. A primeira propriedade, tá? É a propriedade que diz assim, logaritmo de um produto, tá? Então, se você tem aqui o logaritmo de um produto, de dois números que estão sendo multiplicados, eu posso escrever logaritmo de B mais logaritmo de C. Como exemplo, eu vou fazer a letra A desse exercício 2, que está na página 11. Ele diz assim, usando as aproximações para o logaritmo de 2, 0,301, e para o logaritmo de 3, 0,477, calcule os seguintes logaritmos. Na letra A, ele quer o logaritmo de 6. Não sei se eu tô ficando maluca e tal, mas não tem nenhum número aqui embaixo na base. Exatamente. Quando você não tem nenhum número na base, o número invisível que está aí é o número 10, ok? Então, o logaritmo que tem na calculadora de vocês, não sei se vocês já observaram lá, mas lá tem um logaritmo, é na base 10, tá? É como se ali invisível tivesse o número 10. Então, vamos lá, vamos à letra A. A letra A está falando no logaritmo de 6, tá? Todo mundo concorda comigo que o 6, ele pode ser escrito assim como 2 vezes o 3. Olha lá, primeira propriedade, nós temos um produto, né? Onde a senhora tirou 2 vezes 3? Eu decompus o 6, tá? O que é o 6? Divide primeiro por 2, depois divide por 3, tá? Então, o 6 é 2 vezes 3. Como que eu posso escrever isso usando a primeira propriedade? Eu vou ter o log de 2 mais o log de 3, tá? O exercício nos fornece esse logaritmo de 2. O logaritmo de 2 é 0,301, que eu irei somar com o logaritmo de 3, que também foi fornecido, 0,477. Somando isso, eu vou encontrar 0,778. É isso, né? 7 com 0 e 3 com 4, 7. Isso mesmo, 0,778. A vantagem desse tipo de exercício, gente, é que vocês têm como conferir se a resposta está certa, tá? Peguem a calculadora, não tem problema, tá? Pode ser aí, quem não tem o iPhone, pode ser um smartphone tranquilamente, e vai encontrar lá a teclinha logaritmo, tá? Ó, a minha teclinha logaritmo tá aqui no meio, ó, do ladinho da raiz. Se você digitar lá logaritmo de 6, e eu fechar o meu parênteses, né, que a minha precisa do parênteses, vai dar justamente esse 0,778, tá? É claro que logaritmo aí são vários números, mas 3 casas depois da vírgula foi suficiente, ok? Então tem como conferir, certo? Bem, agora eu vou falar sobre a segunda propriedade. A segunda propriedade é o logaritmo do quociente, tá? Então, o logaritmo do quociente diz o seguinte, se você tiver, né, um valor dividindo por outro, tá? Você pode fazer logaritmo de um menos o logaritmo do outro, tá? E aí, como exemplo, eu vou fazer com vocês a letra B da apostila. Professora, mas lá na B não tem um número dividido, não tem uma fração, tem o número 5, tá? Porém, como que eu posso escrever o 5, né? Como que a gente pode pensar nessa escrita do 5? Eu vou zerar aqui a letra A, tá? Como é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o 5, na verdade, é o 10 dividido por 2, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Logaritmo de 5 é igual ao logaritmo de 10 dividido por 2, tá? Então, 10 dividido por 2 é uma fração, ó. É justamente o quociente aqui. Como é que eu posso escrever isso? Logaritmo de 10 menos... Então, enquanto na multiplicação a gente somou, na fração a gente subtrai. Menos o logaritmo de 2, ok? E aí, o que acontece? Professora, eu olhei lá no enunciado, não tem o logaritmo de 10, tá? Então, o logaritmo de 10, nós vamos realmente ter que calcular, não tem outro jeito. Como é que faz isso? Logaritmo de 10, lembra, quando não tem nada aqui embaixo, tem o 10 invisível,
é igual a x. Então, eu venho lá. O 10 elevado a x tem que chegar no 10. O 10 elevado a um número tem que chegar no 10, tá? Lembre-se, pessoal, o invisível aqui tem o número 1, tá? E aí, se você cancelar as bases, o x, então, é igual a 1. Ou seja, o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Menos o logaritmo de 2. O logaritmo de 2 tem, ó, 0,301, né? Esse também é fácil. 1 menos 0,3, né? Seria 0,7. Como tem ainda um 001 ali, né? Então não tem jeito, vai dar um monte de valor quebradinho, né? 1 menos 0,301 vai dar 699. 0,699. Tá? Lembrando que tanto o logaritmo de 10 tem como conferir, que dá 1, e esse logaritmo também, tá? Como eu disse para vocês, tem a calculadora aqui, tá? E a calculadora, esse logaritmo é na base 10. Quando não tem nada, lá na base tem o número 10. Se você digitar o logaritmo de 5, né, vai dar 0,6989, então aproximadamente 0,699, né? E se também você apertar o logaritmo de 10, ele dá 1 como resposta, ok? Usem a calculadora, não tem problema não, viu? A calculadora nos auxilia nesse momento. Vou zerar minha lousa e agora eu vou para a próxima propriedade. A próxima propriedade diz o seguinte, é a propriedade do logaritmo de uma potência. Então, quando eu tenho lá o logaritmo de b elevado a alfa, na base A, eu posso pegar o meu expoente e tombar multiplicando, tá? Como exemplo, eu irei fazer a letra C. C é 3 vezes 5, não vai dar. Então, eu vou fazer a letra D com vocês, tá? Vou fazer a letra D aqui, ó, tá? Logaritmo de 72. Então, letra D. Logaritmo de 72 é igual. O que eu tenho que fazer com 72? Decompor em fatores primos. 72 divide por 2 vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 1, vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 não dá mais por 2, dá por 3. Divide por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, na verdade, o 72 é 2 elevado ao cubo, ó, 1, 2, 3, vezes o 3 elevado ao quadrado, ok? Então, vou escrever assim, ó, logaritmo de 2 elevado ao cubo vezes o 3, nossa, meu 3 ali ficou muito ruim, 3 elevado ao quadrado, ok? E aí, galera, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um produto aqui, ó, primeira propriedade. Então, como é que eu posso escrever isso? Logaritmo de 2 elevado ao cubo mais o logaritmo de 3 elevado ao quadrado, ok? A terceira propriedade diz o seguinte, que quando eu tenho esse expoente aqui, eu posso tombar multiplicando. Então, olha que interessante que vai ficar. Esse 3 aqui, que é expoente, ele vai tombar multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2. Mais o outro 2, que é expoente, vai tombar multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3, ok? Substituindo, lá no enunciado eu tenho o logaritmo de 2. Olha lá, 0,301 mais 2 vezes o logaritmo de 3. Eu também tenho 0,477. 3 vezes 301, esse daqui é fácil. Esse daqui dá 0,901 mais 2 vezes 0,477. Vamos lá, sem problema usar a calculadora, tá? Deixa eu colocar a minha aqui. Então, vai ficar assim, ó, 0,477 vezes 2 vai dar 0,954. E somando 0,954 com 0,903, tá? Não é 1 aqui, é 3. Deixa eu arrumar com a minha borracha. 903, porque eu multipliquei por 3, né? Vai dar 1,857. Então, o logaritmo de 72 na base 10 é 1,857.
Lembrando, gente, que você tem como conferir na calculadora aí, tá? Se você digitar e conferir, olha lá, acompanhe comigo. 1,857, ok? E por fim, nós temos a quarta e última propriedade, que diz o seguinte, olha só. O B, né, que é o beta ali, tem que ser diferente de zero. Se você tiver o logaritmo de B de uma base elevada ao expoente, né, você pode pegar 1 sobre expoente e o logaritmo de B. No enunciado não tem nenhum que a gente trabalhe dessa forma, tá? Então aí depois nas aulas remotas farei algum exemplo nesse sentido. Mas as três principais são essas primeiras aí. Quando tem um produto, você pode somar. Quando tem uma divisão, você pode subtrair. E quando tem uma potência, você pode tombar multiplicando, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E até o próximo vídeo, galera! Tchau pra vocês!